Quarta-feira, 7 de setembro de 2022, Dia da Independência do Brasil, 200 anos. Uma data especial para os brasileiros. Praticamente em todas as cidades do país, atividades cívicas foram realizadas. Muitas cidades realizaram atos cívicos e, posteriormente, passeatas, como foi o caso em nossa cidade, Comodoro. A movimentação na Praça dos Pioneiros iniciou por volta das 14 horas. Às 16 horas, algumas autoridades fizeram uso da palavra em homenagem ao bicentenário da independência e, posteriormente, houve uma carreata, passando por alguns bairros da cidade. Apesar do calor registrado na tarde desta quarta-feira, muitas pessoas estiveram presentes ao ato. Fizeram uso da palavra na oportunidade o pastor Hélio de Oliveira Lima, da Igreja Batista Nacional, a presidente da Câmara de Vereadores Gleice Belussi, o prefeito municipal Rogério Vilela e Paulo Adriano, produtor rural e a representante do agronegócio. Vamos ver a parte dos pronunciamentos, iniciando pelo pastor Hélio. Você já parou para pensar, para refletir sobre este lema que a nossa bandeira carrega? Já parou para pensar nessa frase? Na verdade, esta frase, ela é uma ideia do movimento positivista do século XIX, representado pelo filósofo francês Auguste Comte, que dizia que o progresso era uma das únicas saídas para a evolução da humanidade. Mas é certo acreditar nisso? É realmente? Eu acredito que em toda a Bíblia nós vamos achar referência à ideia de crescer e prosperar através de ações ordenadas. Na criação de Deus, em Gênesis, já é possível perceber uma ordem e um progresso nas ações dele. Então, ordem e progresso é, na verdade, um decreto de Deus sobre o Brasil. Agora, o pronunciamento da presidente da Câmara, Gleice Claire Belussi. Então, hoje eu vejo esse movimento como um apelo para restituir as nossas virtudes, os nossos princípios, para que tenhamos as nossas famílias dentro do propósito de Deus e possamos viver isso, para que a nossa educação, a nossa sociedade, a nossa segurança seja protegida pelo nosso próprio Deus. E eu tenho certeza que é isso que cada um de vocês vieram aqui buscar. Não só apenas um ato político em si, mas um ato de humildade perante Deus, pedindo a Deus a proteção divina, para que possamos ter discernimento e votar em quem vai fazer, ser a nossa representação lá no Executivo Federal, e não só isso, nos nossos parlamentos, que são a estrutura para que o nosso governo federal tenha uma boa administração. O pronunciamento do prefeito de Comodoro, Rogério Vilela. E eu quero dizer a vocês também o seguinte, pessoal. Até este momento, estive eu calado, sem nenhuma manifestação política, mas eu digo para vocês, este microfone, estas caixas de som não estão sendo pagos por recurso público nenhum. Nós queremos não só celebrar a independência, queremos a independência, mas nós não queremos ser independentes sem liberdade. Eu estou com nojo quando eu chego em casa e ligo a televisão e vejo aquele monte de porcariada sendo despejado em nossas cabeças. Nós não podemos ser ventrílocos, bonecos manipuláveis. Eu estou sim com o nosso presidente da República.
Peço uma salva de palmas, sim, a este bravo que lutou como Dom Pedro, não aceitando ordens de ninguém, ainda mais ordens desonestas. Não podemos ficar calados, temos que ter a coragem que Dom Pedro teve quando quis romper com Portugal, porque ele até não tinha saída. Ou ele iria para Portugal para ficar preso, ou ele criava uma nação independente e suportaria todas as consequências. E hoje estamos aqui celebrando a coragem deste homem de colocar as coisas no lugar. E fechando então estas atividades na praça, o pronunciamento de Paulo Adriano. Independência é o estado de quem tem liberdade, de quem tem autonomia. O Brasil, como disse aqui o nosso prefeito, é um país independente graças à coragem de homens que, liderados por Dom Pedro I, conduziram a partir de 1821 o processo histórico de separação entre o então Reino do Brasil e Portugal, culminando na data de 7 de setembro de 1822, há exatos 200 anos, no evento conhecido como o Grito do Ipiranga, sendo declarado naquele momento a independência dessa nação. E esse ato permite que cada um de nós tenha tido a oportunidade de nascer em um país independente e, consequentemente, num país livre. A liberdade está baseada na possibilidade de nós, cidadãos, fazermos nossas escolhas orientadas pela vontade, e para ser plena essa liberdade, ela deve vir acompanhada do conhecimento, ferramenta capaz de ampliar as possibilidades de escolha e nos tornar, enquanto indivíduos ou enquanto sociedade, mais livres e capazes de realizar nossa finalidade maior, a busca pela felicidade. Após o pronunciamento de Paulo Adriano, a carreata teve início pelo centro da cidade e passando posteriormente em alguns bairros. Por volta das 18 horas, a carreata retornou novamente para a Praça dos Pioneiros, marcando o fim das atividades. Ao final, conversamos com Toninho do Esporte, um dos organizadores da manifestação, que fez uma avaliação das atividades. Acho que a festa foi 10, Roberto, era o que a gente esperava. Eu quero mais uma vez parabenizar ao Fila, ao Amir, a Palmira, que fizeram parte dessa comissão. Eu fui simplesmente um ajudante deles, né? E a gente conseguiu fazer um evento onde muitos não acreditavam. E aí não posso te afirmar que não tem um recurso público, não tem participação de nenhuma entidade pública, foi a sociedade que organizou o evento. Então eu acho que foi muito além até das nossas expectativas, porque, segundo informações, teve mais ou menos 200 carros na carreata. Isso é uma grande festa, sem dúvida nenhuma. Expectativa agora é para a Nacional, né? Veio o resultado da Nacional, que aconteceu também em várias cidades e capitais. Sim, foi um chamado do nosso capitão, né? O capitão do povo, Bolsonaro, fez o convite, e nós brasileiros que gostamos da coisa certa, combatemos a corrupção, não tinha como fugir desse convite. Então eu acredito que a maioria das cidades brasileiras participaram desse evento e deu esse show, né? Deu essa demonstração de amor pela pátria. E esse amor pela pátria tem que ser demonstrado também no dia 2 de outubro, né? Com o voto, votando no certo, votando pela família, votando pela liberdade, que é isso que nós esperamos. Amir Signo também, que esteve aí junto com esse pessoal que organizou esta carreata, esta comemoração em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil. Turco, como é que você viu a participação do povo
aqui na praça e na carreata. Bonato, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É compensatório, foi muito bom, a gente está satisfeito, em função da tarde ser quente, bastante quente, mas a população veio, a população mostrou que realmente são patriotas, que realmente acreditam no Brasil, que realmente acreditam nesse presidente e que precisamos colocá-lo novamente lá dentro do Palácio do Governo, lá em Brasília. Precisamos dele de novo como presidente, para que esse Brasil não volte mais a ser como era há 4, 5 anos atrás, mandado por uma bandeira vermelha, ou ficar igual aos países que é a Venezuela e outros países aqui da América Latina. Então, quero agradecer a toda a população que veio, que compareceu, mesmo com as dificuldades do calor intenso, mas nós estamos satisfeitos. Nós da organização ficamos muito contentes, porque a gente faz o chamado para o povo de Comodoro e o povo de Comodoro atende. Turco, você acompanhou também pelas mídias sociais de manhã e a movimentação no Brasil. Como que você vê? Bonato, eu vejo assim, tá muito satisfatório. Agora mesmo nós estávamos conversando, disse que no Rio de Janeiro, na Baixada do Rio de Janeiro, lá deu mais de 1 milhão de pessoas. Então eu vejo assim, o Brasil inteiro está engajado com esse presidente. Eu acredito que nós não vamos ter nenhuma surpresa, mas digo e volto a dizer, nós precisamos ser vigilantes, nós que somos da direita, nós que somos patriotas, nós que gostamos desse país, nós temos que conversar com o vizinho, conversar com o amigo, conversar com aqueles que ainda estão em dúvida, para que nós possamos colocar o presidente novamente como presidente da República.